Boa tarde a todos. Eu agradeço novamente a presteza e eficiência com que o meu pedido foi atendido para conversar novamente com a imprensa e tentar novamente também explicar essa confusão de decretos municipais, estaduais, o que pode fechar, o que não pode, quem está mandando fechar, se o promotor é a pessoa malvada que manda fechar o comércio, sendo bastante sucinto e resumindo bastante toda essa confusão jurídica. Até a semana passada, a Canarana estava no nível de classificação de risco alto, ou seja, havia algumas restrições, por exemplo, fechar o comércio em certo horário, vedar a circulação de pessoas de grupo de risco, muito embora isso nunca tenha sido efetivamente fiscalizado. Porém, na semana passada, na quarta-feira, saiu um novo boletim epidemiológico estipulando que Canarana está no nível muito alto. O que é o nível muito alto? Bem sucinto. É basicamente o número de UTIs que estão hoje ocupadas. Hoje temos 130% de UTIs ocupadas. Para quem não é bom em matemática, como eu, por exemplo, isso equivale a 100 pessoas hoje que estão morrendo em casa sem UTI. Não tem vaga. Se você passar mal hoje, você vai morrer em casa porque não tem UTI. E, além disso, o número de pessoas que está infectada em cada cidade. Cada pessoa infectada, ela potencialmente pode passar o vírus adiante. Então, esse também é um parâmetro que se utiliza para determinar se o nível é baixo, médio, alto ou muito alto. E, considerando que desde quarta-feira Canarana está no nível muito alto, eu tenho conversado insistentemente com a Prefeitura e também com a ASECAM, que é a Associação de Comerciantes aqui de Canarana, para tentar uma solução intermediária. Eu particularmente acho que adotar integralmente o que consta no decreto estadual, que é fechar tudo e ponto final, é um tanto quanto drástico. Nós moramos em Canarana. A dinâmica é bem diferente de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Aqui não tem transporte público, não tem metrô, não tem ônibus. Então é mais fácil tentar controlar a disseminação do vírus, obviamente tendo bom senso e restringindo um pouco a circulação de pessoas de forma efetiva. Então isso foi conversado com a Prefeitura ao longo desses dias, desde quarta-feira. Eu só destaco também, porque muito embora estejamos numa pandemia, isso tem sido, infelizmente, um pano de fundo para se disseminar falsas notícias, alguns por desinformação e outros por má-fé, até mesmo com propósitos políticos, a meu ver, inadequados. De modo que circula em grupos de WhatsApp que o promotor vai fechar isso, vai fechar aquilo. Vejam, quem fecha comércio não é o promotor. Quem fecha é prefeito, governador e presidente. Se eventualmente houver alguma ilegalidade, o promotor aciona a autoridade e, se não for observado, ele vai judicializar, ou seja, vai levar para o juiz para que o juiz aprecie. Inclusive, quando houve protesto na prefeitura há 2 semanas atrás, quem deu a sugestão de flexibilizar um pouco as normas para o comércio noturno, sugerindo, por exemplo, a celebração de um TAC, fui eu. Essa iniciativa não partiu da prefeitura. Então, eu não tenho nada contra o comércio local, não tenho nenhum interesse em fechar, não tenho nenhum interesse em acabar com o comércio local, muito pelo contrário. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, eu conversei com a prefeitura desde quarta-feira, reiterei essa intenção de conversar, dialogar, obter uma solução intermediária. Eu sugeri, eu não imponho nada, quem impõe é prefeito, governador e presidente. Eu sugeri que o comércio local fosse escalonado. Por exemplo, a loja de construção civil e ração animal, que abriria de manhã, de 8 às 14, por exemplo, e demais comércios de meio-dia às 6, enfim, uma sugestão. E a ASECAM inicialmente pareceu ter interesse na proposta, a prefeitura igualmente pareceu ter interesse, mas passados 6 dias nada foi feito. O decreto estadual que manda fechar tudo não foi em nada observado. E mais do que isso, ontem eu fui surpreendido com uma minuta de decreto municipal que, pasmem, iria flexibilizar ainda mais as regras na cidade, embora o nível hoje seja muito alto.
E isso é inacreditável. Além de uma deslealdade no trato, é também, me perdoe o palavreado, uma ignorância com a saúde pública. Nós precisamos de união no momento. Isso envolve, obviamente, ceder um pouco o interesse de cada um. Chama mais atenção ainda que desculpe novamente o termo, mas eu não consigo achar uma palavra mais adequada, mas esse egoísmo da ASECAM de não ceder nada me parece desarrazoado. Eu digo isso porque, muito embora eu não seja comerciante, mas penso eu que reduzir, por exemplo, o horário de expediente de uma loja de construção civil, em vez de ser até às 18, ficar até às 14, isso não reduz mais de lucro de ninguém. Quem vai comprar uma torneira hoje, pode comprar amanhã. Então é aquela ganância que não tem sentido. E aí eu fiquei ainda surpreso que começou a pipocar em grupos de WhatsApp que eu estaria querendo fechar o comércio local. Vejam, se vai fechar ou não, quem vai impor isso é o prefeito, né? Eu apenas faço as recomendações pertinentes. E mais do que tudo, há N sugestões para que o comércio não seja fechado. E qual foi a solução por hora que foi sugerida, ventilada no decreto municipal que me foi apresentado ontem? Deixa tudo aberto, sem nenhuma restrição para nada, ignorando por completo o lockdown que deveria ser feito aqui, ignorando por completo qualquer solução que foi apresentada pelo Ministério Público, e só quem vai ser penalizado é o comércio noturno. Me parece uma covardia com quem trabalha no comércio noturno. Se escolheu alguns vilões para que sofram sozinhos os efeitos da pandemia. Ou seja, tudo funciona o dia inteiro e o comércio noturno é o vilão e teria que fechar. A gravidade dessa conduta me parece ainda mais evidente quando nós vemos que hoje faleceu uma pessoa muito querida na SECAM, inclusive, também de Covid. Parece que o Covid as pessoas querem crer que só acontece na casa do vizinho, acontece com a gente. Nós não temos vagas hoje de UTI. Então, precisamos conciliar de alguma forma a tutela da saúde com a economia. Abrir tudo, como está hoje previsto, que de acordo com o decreto municipal, a meu ver, um crime contra a saúde pública. Além do que, uma deslealdade com a população. Eu acho que eu não tenho que citar nomes aqui, mas as mesmas pessoas que decidem hoje manter o comércio aberto de forma indiscriminada, são os mesmos que, quando passam mal e ficam doentes com Covid, pedem orações em rede social e pagam uma UTI aérea para ir para Goiânia. Então, é uma deslealdade com a população de Canarana. Quando alguém passa mal aqui, ninguém paga do próprio bolso a UTI aérea. Vejam, senhores, eu não estou aqui conclamando para fechar a cidade, fechar tudo. Particularmente, eu penso que é possível sim dosar a atividade econômica, o lucro do comércio, que é imprescindível, e também a saúde pública. E para isso basta um pouco de bom senso dos envolvidos, de modo que eles abram mão minimamente de alguns minutos do seu funcionamento para tentar escalonar e fazer um rodízio de pessoas na cidade. Eu insisto, não há nenhum prejuízo para um comerciante que vai abrir o seu comércio às 8 e fechar às 14 horas. Né? Eventualmente, alguma solução pontual, uma barbearia, um salão de beleza que demande isso pode ser conversado, isso deve ser conversado. O que não pode é você abrir todo o comércio da cidade de forma indiscriminada e, ao lado disso, não fazer nada para implementar e melhorar a saúde pública em Canarana. Nós não temos nenhum leito de UTI em Canarana, as pessoas estão morrendo em casa, elas são jogadas em água boa, e eu insisto, é possível sim uma solução conciliatória, de modo que nós possamos salvar empregos, escalonar o horário do comércio, manter a margem de lucro, manter todos os empregados trabalhando e também minimizar ao menos um pouco essa disseminação da pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. Então, se há hoje, resumindo, algum responsável por fechar o comércio local, não é o promotor. É a falta de lealdade, penso eu, da ASECAM com seus próprios associados do comércio noturno, porque a ASECAM escolheu penalizar apenas o comércio noturno do gênero alimentício, e a prefeitura, que pode e deve dar o exemplo e escalonar, sem nenhum medo de repercussão negativa. Autoridades, infelizmente ou felizmente,
servem também para dar o exemplo e para sofrer os ônus, eventualmente, da função pública exercida. Então, não há nada de ilegal, nada de imoral, se a prefeitura viesse e escalonasse o horário. Mas, infelizmente, não foi essa a atitude adotada por hora pela prefeitura e está amparada pela ASECAM, que apesar do lamentável falecimento hoje dessa pessoa muito querida da ASECAM, ainda assim permanece intransigente, querendo manter todo o comércio diurno aberto integralmente de 8 a 18 horas. Isso é quase que um apelo para que os envolvidos tenham esse bom senso finalmente e, por favor, escalonem o horário do comércio local. E se eventualmente for mantida essa postura intransigente, o que eu posso fazer no meu pequeno espectro de poder é tão somente pedir para que se cumpra integralmente o decreto estadual. E aí não tem negociação. Ou seja, vai abrir tudo, ok, mas vai fechar exclusivamente o comércio noturno. E esse prazo, para finalizar, vai perdurar enquanto o nível estiver muito alto, ou seja, não tem previsão hoje concreta de reduzir para o nível inferior, e quando acabar e descer para o alto, permanece por mais 10 dias ainda. Isso vai asfixiar o comércio noturno, tudo por conta do egoísmo de alguns comerciantes que se recusam a reduzir minimamente o seu horário de funcionamento no período diurno. Estão penalizando poucos para salvar muitos que não querem abrir mão de nenhum privilégio. E isso, infelizmente, hoje está contando com o beneplácito da prefeitura, que se recusa a fazer o certo. Ou seja, continua a querer beneficiar alguns. Chama atenção, principalmente, que dentre esses comerciantes que vão ser penalizados, nenhum deles compõe a diretoria da ASECAM, né? O que me leva a crer que, obviamente, a decisão falta uma certa objetividade e, sobretudo, uma compaixão com os demais comerciantes que vão ser afetados e, penso eu, até asfixiados economicamente durante 10, 20, 40 dias, sabe-se lá Deus quando, porque a prefeitura se recusa a fazer um acordo e se recusa a agir de acordo com o bom senso. Doutor Matheus, na sua sugestão do comércio escalonado, como o senhor já colocou para nós, qual seria a sua ideia proposta na questão dos horários, né? E como ficaria o comércio noturno, assim, evitando, como o senhor colocou assim, um lockdown, né? Que seria na questão do risco alto, onde nós estamos, a sugestão do Estado. Como que o senhor lidaria com essa situação? Em relação ao comércio noturno, seria manter o que já foi proposto pelo próprio Ministério Público, que solicitou à Prefeitura que ampliasse um pouco o horário do comércio noturno. Claro que fazendo um TAC, ou seja, um termo de ajustamento de conduta, para se efetivamente controlar a lotação máxima de cada estabelecimento. Isso foi feito, foi celebrado com comerciantes e deu certo até o momento. Mas, repito, se for seguir a alternativa trilhada agora pela Prefeitura, infelizmente esses acordos perdem eficácia com a decorrência legal e não podem mais ser aplicados. Ou seja, vai fechar o comércio noturno. Além disso, em relação ao comércio diurno, o comércio que trabalha no período da manhã e à tarde, como eu falei, eu não posso impor a minha solução, eu quero que seja assim, eu dei soluções, eu dei alternativas. Por exemplo, funcionar o comércio de 8 às 14, uma parte do comércio, e outra parte meio-dia às 18. Ou seja, quem na hora do almoço tem que ir no comércio, tem de meio-dia às 2 para poder procurar o que precisa, enfim, com uma variedade de serviços. E, além disso, eu insisto, embora tenha esse egoísmo de alguns comerciantes na cidade, ninguém vai me convencer, ninguém vai convencer nenhuma pessoa com o mínimo de bom senso que uma loja de construção civil, que uma loja que vende ração animal tem que ficar aberta de 8 às 18 horas. Se eventualmente o seu pet quiser uma ração diferenciada, ele espera até o dia seguinte e compra na loja na manhã seguinte.
ao contrário do comércio de gêneros alimentícios na noite. Se você não vai comer à noite porque está fechada à noite, você vai esperar até o dia seguinte, né? E o comerciante vai ter o prejuízo. Então são lógicas diferentes no mercado, mas que infelizmente as pessoas ainda insistem em não ter bom senso. É aquela velha máxima da farinha pouca, meu pirão primeiro, né, que demonstra claramente o egoísmo, e eu repito, um egoísmo, a meu ver, burro, porque a redução do horário do comércio não vai ocasionar um prejuízo significativo para a maioria esmagadora das lojas aqui. E se eventualmente alguém demonstrar concretamente que demanda, por exemplo, um salão de belezas, porque tem horário marcado, isso pode ser conversado e flexibilizado. Mas eu insisto novamente, não foi a solução adotada pela Prefeitura. A Prefeitura optou por essa artimanha jurídica, achando que não seria percebida, e de modo que vai deixar, por hora, todo o comércio aberto, exceto o comércio noturno, penalizando sobremaneira pequenos comerciantes que são, infelizmente, a minoria. Doutor, a gente sabe que a Assembleia votou ontem, por sim, a volta às aulas presenciais, faltando só a autorização do governador. Caso isso venha a acontecer, como é que vai se lidar com a volta às aulas presencial dos alunos frequentando as escolas? Se há uma lei permitindo e impondo a aula presencial, naturalmente, se tem uma lei ou decreto, nós vamos seguir. Quem não tem seguido por hora a imposição legal é o prefeito, que tem ignorado o decreto estadual. Mas, naturalmente, se houver essa lei for sancionada pelo governador, nós vamos seguir. Eu, particularmente, opinião pessoal minha, eu não vejo nenhum sentido, nenhuma racionalidade em deixar uma loja de ração animal aberta, com pessoas circulando, e fechar uma escola em que, a meu ver, o nível de dificuldade, o nível de risco é o mesmo do comércio e da escola. Então, eu não consigo entender a lógica de fechar a escola, um serviço público essencial, a educação, o futuro das nossas crianças, e deixar o comércio de ração animal, que pode esperar um pouco, que pode reduzir um pouco o seu horário de expediente, e deixar esse comércio aberto de forma indiscriminada, que eu insisto que é a atual proposta da Prefeitura, deixar todo o comércio aberto por meio de uma artimanha jurídica e penalizar alguns pequenos nichos, por exemplo, o gênero alimentício, e por hora deixar também as escolas fechadas, até que eventualmente essa lei venha a ser sancionada ou não pelo governador. Hoje, que é dia 6, o senhor já convocou um prefeito para conversar sobre isso ou não? Já conversei desde quarta-feira passada, dia 31 de março. Todos os dias, insistentemente, eu tenho conversado com os seus assessores, e também com a SECAM, pelo WhatsApp, por ligação telefônica. Inclusive, o que eu achei uma deslealdade, manifestar o interesse em fazer algum tipo de acordo, e ontem vieram com uma proposta totalmente dissonante do que foi conversado, uma proposta desleal e também egoísta. Eu insisto, a intenção aqui não é impor à força nada, a intenção é sempre tentar dialogar, mas se não houver solução alguma, bem, paciência. Nós temos que cumprir a lei, e a lei hoje, embora mal cumprida por alguns, determina que nós precisamos de um mínimo de adoção de medidas sanitárias para tentar conter o Covid. Eu insisto novamente, pode parecer chato, pode parecer dramático, mas as pessoas estão morrendo sem vaga em hospitais. Nós não temos mais vagas. E parece que depois de um ano de pandemia, as pessoas perderam essa compaixão com o próximo. Parece que só funciona quando morre alguém na sua casa. Mas o vírus chega, a conta é alta. E quando vem a conta, não preciso citar nomes também aqui na cidade para evitar constrangimento, a vendo a promotoria me cobra vaga. Eu não sou médico, eu não tenho vaga de UTI, eu não tenho nem dinheiro para pagar para mim uma UTI aérea, como alguns pagam. Então eu não tenho o que fazer. O que eu tenho é pedir o bom senso da população e pedir o bom senso dos gestores do município que façam o correto, ou seja, de limitar minimamente o horário do comércio, e de modo que cada comerciante possa manter a sua atividade nesse período tão difícil que estamos vivendo agora, sobretudo em que o risco de contágio de canaranda é muito alto porque há muitas pessoas infectadas ainda sob observação, que podem evoluir ou não para um quadro grave,
mas que são pessoas que são potencialmente transmissoras do vírus para qualquer pessoa, seja do seu círculo de convívio social, seja de pessoas da rua, né? Você vai no mercado, você pode transmitir o vírus para um terceiro inocente.